Quero ser Senhor, ser teu embaixador, teu mensageiro. Gênesis capítulo 22, nós vamos começar a ler em versículo 5. Depois você lê o capítulo todo, fala de Abraão quando ele leva o seu filho ao altar, o Isaque. Mas nós vamos ler no versículo 5. Gênesis 22, versículo 5. É aí que nós vamos fazer a nossa leitura, né? Podemos ler sim ou não? Podemos ler? Então vamos lá. Diz assim, preste atenção. Se você não tem a Bíblia, escute o que você deve fazer. E disse Abraão ao seu moço: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pôs sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. Ele disse: eis-me aqui, meu filho. Ele disse: aqui está o fogo, está a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, não lhe faça nada, porquanto sei que temes a Deus, e não negaste o teu filho, o teu único filho. Uma história, olha aqui para mim por favor, levante a sua cabeça. Uma história, irmão, semelhante à nossa. Nós estamos na quarta-feira e muita gente ainda não acordou que tem que receber um resultado muito grande. Preste atenção. Nós estamos num caminho como Abraão estava. Ele estava no momento, irmãos, que era um homem de 100 anos com uma mulher de 90 e já não podia mais ter filho. E Deus disse para ele: leve ao meu altar o único filho que você tem. E esse Abraão assim fez. Esse Abraão, quando colocou ao filho ao altar, o filho disse: mas pai, onde está o holocausto? Deus proverá. Você que busca, irmão, pela mudança de uma pessoa ou pelo seu resultado, você tem que crer, acreditar primeiramente que aquilo que você está fazendo vai dar certo. Porque Abraão, levando o seu filho, o filho disse: mas pai, cadê a resposta? No altar não pode fazer nada se não tiver lá um animal, um cabrito. Abraão disse: meu filho, Deus vai prover, Deus vai trazer. O Abraão tinha uma certeza de obedecer a Deus. Você, como pai, como mãe, como esposa, como marido, você tem que obedecer a Deus e acreditar que o que você quer vai acontecer. O Abraão não falou para o filho preocupado, ansioso, não. Ele sabia que todo homem, toda mulher que obedece a Deus, irmão, Deus vai prover a necessidade, Deus vai trazer o resultado. Diga graças a Deus. Mas quantos de nós estamos na presença de Deus e a pessoa vem e fala coisas e a gente fica preocupado? A pessoa da nossa casa tem uma reação que a gente fala: meu Deus, eu estou na campanha e essa pessoa piorou. Nós temos que tirar essas reações da nossa vida, porque Abraão não tinha nada na mão, irmão, porque o filho dele disse: pai, não pode, o senhor não pode sacrificar se não tiver uma ovelha, um cordeiro. Mas o Abraão tinha no coração dele que Deus ia fazer. Deus estava falando para ele ir até o altar. Se Deus falou para você que a sua oração vai mudar a sua casa, é Ele que vai fazer. Você tem que obedecer, só orar. Amém, pessoal? Se Deus falou para você, acredita que esse homem pode sair da bebida, que a vida desempregada dele, Deus vai dar um emprego para ele, você só tem que obedecer. Porque pessoas como Isaque vai chegar para você e vai dizer: vale a pena buscar por aquele homem? Vale a pena ficar numa casa como essa?
Vale a pena viver com uma família que todo dia você pensa em fugir de casa? Vai ter um Isaac na sua vida que vai falar isso para você: abandona, pai, o senhor não tem nada na mão, como que o senhor vai adorar a Deus? E nós não podemos acreditar nessas mensagens malignas, que quando vem uma pessoa e quando não vem a pessoa, vem na mente da gente. Ainda mais quando a gente se dispõe a buscar por alguém. Se você está disposto a buscar por alguém, e está mesmo, você não vai ficar acreditando na reação ruim que a pessoa teve. Porque, falando ou não, tem hora que você faz uma campanha, falando a verdade, isso já aconteceu comigo. Tem hora que você faz uma campanha, que aquilo se de melhorar, a pessoa piora. Já aconteceu isso, sim ou não, pessoal? Você pega uma campanha, você leva para casa e fala: meu Deus, que campanha é essa? Pastor, me deu uma praga porque o trem piorou. Não acontece isso, sim ou não? Tem hora que acontece, você fala: meu Deus, o que aconteceu? Porque todo mal é como uma caixa de maribondo, se você mexer, eles vêm. Tem pessoas que há tanto tempo, irmão, está com aquele coração tão duro, que quando a mulher decide mudar em oração para aquele homem, mudar o coração dele, ele cede melhorar, ele piora, porque você começou a mexer numa coisa que está há muito tempo daquele jeito. Aquela pessoa que você nunca decidiu falar, e quando você decidiu falar, a pessoa só te dá a resposta para entristecer. E o que eu devo fazer? Parar de falar? Não, continua conversando, ajudando, falando com essa pessoa. Porque se você tem momentos que, se você não chacoalhar aquilo que está ruim, não tem resultado. Então o Abraão disse: Deus vai prover, meu filho, eu não tenho na mão mesmo. Você tem que acreditar, irmão, que aquela pessoa vai mudar, mesmo que pareça que ela piorou. Você tem que acreditar que a sua vida não é essa. Quantos de nós, ninguém sabe que, irmão, pessoas que desanimadas porque a vida não está dando certo, pessoas que à noite ninguém vê, mas passa a noite inteira chorando de uma infelicidade, de uma tristeza, de um desejo que vem na carne para te matar. Ninguém sabe, mas você tem que falar isso para Deus, porque não é possível nós orarmos um Deus tão grande, irmão, e viver uma vida parecendo que a cada dia é uma faca no nosso pescoço. E Deus, Ele sabe quando é que agrada da gente, quando a gente é verdadeiro, irmão. Deus agrada muito. Às vezes a gente ora, a gente canta, fala com Deus, mas muitas vezes você está aqui como uma mulher, que a sua oração, ela tem que ser da forma que está dentro de você. Talvez a sua oração é para dizer para Deus: Deus, eu não aguento mais morar naquela casa, minha vontade é subir, o meu coração é cheio de raiva. E se eu olhar aquela pessoa, eu quebro ele em pedaços. É errado falar para Deus? Não, você tem que limpar o seu coração. Tem grandes coisas dentro de você, que você tem que colocar isso para Deus. Deus, eu oro ao Senhor e eu sou uma pessoa tão infeliz, eu trabalho, eu não sei para onde está indo o meu resultado. Jesus, me ajuda, me liberta, o que está acontecendo comigo? Deus gosta que a gente seja verdadeiro. Palavras bonitas, expressadas, não resolve nada. O que resolve é o que está dentro de mim. Eu tenho isso comigo. Se eu vou diante de Deus e o coração está cheio de tristeza, eu estou fazendo algo e não dá certo, eu não chego diante de Deus dizendo: Deus, olha, Senhor, que vida boa. Não, Deus, o trem está uma pindaíba, o negócio está pegando. Se eu tenho que me ajudar, me ajuda, me socorre, a coisa está difícil, eu não sei se eu permanecer assim, eu não consigo segurar, me ajuda, estende a tua mão, a minha vontade é deixar tudo isso que está difícil demais. Quando você fala assim, irmão, Deus agrada tanto, porque sabe o que? Você se torna dependente do Deus Todo-Poderoso. Diga graças a Deus. É onde você fala: meu Deus, eu estou cansado de dar conselho, eu não sei como que aquela pessoa vai mudar, me ajuda a ter paciência, me dá o sustento para me ajudar aquela pessoa. Irmão, Deus vem com um poder tão grande, que a sua vida muda muito em pouco tempo. Às vezes você tem que falar para Deus: Deus, até hoje eu trabalho, porque tem gente, sabe o que trabalha? Para esquecer o sofrimento que teve, a perca do relacionamento que teve, a traição que veio a você. Você trabalha o dia inteiro para esquecer tudo isso, mas é uma pessoa amarga e cheia de tristeza. E por que não fala isso para Deus e diga para Ele: liberta-me, Senhor, tira do meu coração essa maldição que entrou, eu não fui forte e esse sentimento está tomando conta de mim.
E aí Deus se torna muito poderoso, porque você se colocou totalmente dele, você colocou tudo que está dentro de você para ele, e ele vem com poder para rasgar o inferno e te levantar como homem ou uma mulher vencedor nessa terra. Diga graças a Deus, pessoal. É isso que nós devemos fazer. Porque o filho que Abraão perguntou, ele disse: não, meu filho, Deus vai prover. O Abraão estava com a vida totalmente em Deus, ele não tinha medo de nada. E nós ficamos guardando, cozinhando coisas, cozinhando uma mágoa, uma raiva. Não, irmão, nós temos que entrar para arrebentar em qualquer inferno, em qualquer situação que tentar tirar de nós essa paz que Deus tem que dar. Se eu não tenho ela, eu vou buscar. Mas se o mal quer tirar ela, eu tenho que lutar com a minha força em palavras, em atitude, e levantar. Porque de dentro de mim, o diabo, o mal, as pessoas, não pode tirar a minha felicidade. Estão me entendendo, sim ou não, pessoal? E esse Abraão entendia isso. Ele acreditava. E aí nós lemos aí, quer ver? No versículo que nós lemos, no versículo 7, não, no versículo 9: e vieram ao lugar que Deus dissera, vieram ao lugar que Deus lhe disse, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha. Olha aqui para mim, você não traz a sua família no altar. Por que a gente pediu para você trazer a sua família em forma de uma fotografia? Alguns já trouxeram, mas outros não. Irmão, quando há uma atitude de fé, parece ser pequena, e você não age, você não está acreditando não. Mas se alguém um dia pediu para você, traga uma foto, já é um sinal que você acredita em mudança. O Abraão trouxe ao altar de Deus o seu único filho. Você trouxe aqui no altar de Deus, irmão, aquele que te representa um filho, que te representa uma família. O Abraão também levou no altar o único filho. Deus disse para a promessa de Abraão: Abraão será o pai de uma grande nação. Mas o Abraão acreditava, um pai de uma grande nação. Existe um pai sem um filho? Sim ou não? Existe um pai sem filho? Não. Todo nome para chamar pai tem que ter um. E o Abraão acreditava: Deus não vai destruir o meu filho, eu sou o pai de uma grande nação. Você tem que acreditar que quando você ora por alguém, que quando você busca o seu objetivo, você é uma pessoa que foi chamada para ser filho de Deus. O Abraão disse: eu sou pai de uma nação. Ele acreditava: Deus não vai matar o meu filho. É isso que você tem que acreditar. Você é um homem, uma pessoa, filho de Deus. O que você fazer, o sonho que você planejar, Deus tiver no seu controle, você tem que alcançar. Amém, pessoal? É isso que Ele quer de nós. É no altar que a sua família está. E quando Abraão colocou no altar a família dele, e quando Abraão ia matar o seu único filho, o que o anjo disse? Ô Abraão, não faça isso, não coloque a sua mão sobre esse menino. Ele disse bem claro para Abraão: agora eu sei que temes a Deus e não negaste o teu único filho. Quando ele ia sacrificar o único filho no altar, Deus disse: não faça isso. O anjo de Deus veio para socorrer Isaque, irmão da morte. Por isso que nós pedimos para você trazer a sua família no altar, porque quem está no altar tem condição de Deus enviar o anjo e livrar aquela pessoa do sofrimento que está passando. Você está entendendo, sim ou não? Quando ele colocou, vamos ler de novo que você entende, versículo 10: estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho, mas o anjo do Senhor gritou do céu e disse a Abraão, disse ele: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, não faça nada, porquanto agora sei que teme a Deus, não negaste o teu filho, o teu único filho. Isso aqui, Deus só enviou o anjo para trazer um livramento, irmão, para Isaque, porque o Isaque estava no altar de Deus. Quando você coloca uma pessoa diante de Deus, Deus envia condição para mudar ela. Às vezes você está aqui já na terceira campanha da quarta-feira e você não viu mudança na sua vida, na sua casa, porque você não entendeu o que você está fazendo. Para que serve essa campanha? Serve para que toda pessoa que estiver no altar de Deus, Deus é responsável para mudar. O Isaque não estava no altar de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Estava. E na hora que o pai ia matar, Deus deixou que Isaque morresse? Sim ou não? Não. E por que ainda o diabo da bebida está matando a nossa família? Porque ainda a gente, irmão, está deixando o espírito da traição tirar a pessoa que a gente ama.
Porque ainda o filho que dizia que nos amava, hoje já diz que não obedece, já xinga, quer brigar com a própria mãe e o pai. Por isso que você que ainda não trouxe uma fotografia da sua família no altar, se você não colocar sua família no altar, como que o anjo vai proteger? Como que o anjo vai tirar ele da morte? Como que o anjo vai salvar a sua família? Se você não acredita que no altar sua história pode mudar. Foi no altar, irmão, que Abraão acreditava que diante de Deus, aquilo que ele colocava, Deus era responsável. Porque você acha que Abraão não foi lá e fez como Caim? Caim pegou o irmão dele Abel, foi para um lugar onde eles estavam trabalhando e ali matou o seu irmão Abel. Caim levou num lugar e matou. Por que Abraão não pegou o filho e fez como Caim? Porque Abraão sabia que tudo que se coloca no altar, Deus é responsável para trazer uma mudança e um livramento. Diga graças a Deus. Por isso que ele não fez como Caim fez. Porque quem leva a pessoa em qualquer lugar, Deus não pode livrar não. Mas se eu levo a pessoa no altar, Deus é responsável, porque o altar representa resposta. Diga graças a Deus. Se você ainda, irmão, não entrou nessa fé de trazer pelo menos uma fotografia da sua família, não perca esse resultado não. Não perca, você não pode ficar de fora. Não seja como Caim, que leva a sua família para qualquer lugar. Leve a sua família no altar, porque Caim levou o seu irmão para qualquer lugar e Deus falou assim: ô Caim, você será o homem amaldiçoado, aquele que te tocar será maldito. Porque Caim levou o irmão dele para um lugar qualquer e ali matou. E Deus disse: a partir de hoje a morte está sobre você, e quem tocar em você será amaldiçoado. Porque ele levou em qualquer lugar. Você tem que trazer a sua família para o altar, para Deus ser responsável por ela. Diga graças a Deus. Estão me entendendo, sim ou não, pessoal? Por isso que muitas vezes você está aqui já 2 ou 3 quarta-feira e não vê resposta. Porque se você colocou a sua vida, a sua família no altar, quando Abraão colocou o filho dele no altar, não teve livramento? Sim ou não, pessoal? Teve. Por que não pode acontecer na minha vida se eu fiz a mesma coisa? Tem que acontecer. Se Deus fez com Abraão, Ele pode fazer comigo. Ele pode, irmão. Abraão não é diferente da gente. Ele era homem, morreu como nós. Então a gente tem que pegar essas palavras no dia do sofrimento e olhar alguém que passou o que eu estou passando e colocar minha oração nessa palavra. Essa tem que ser sua oração. Deus, eu não estou levando o meu filho em qualquer lugar como Caim, não. Eu estou levando o meu filho, o meu marido, a minha mãe, o meu pai. Eu estou levando todo mundo no altar. Se o Senhor enviou o anjo e libertou Isaac da morte, o Senhor vai libertar o meu marido, o meu pai, a minha mãe, o meu avô, minha avó. O Senhor vai fazer isso também. Não é verdade? Sim ou não, pessoal? Porque a gente está fazendo como ele fez. E se Deus foi com ele, não pode fazer na nossa vida? Não é verdade? Sim ou não? Ele fez. A não ser se você não está trazendo a sua família no altar. Porque o Abraão trouxe, como muitas pessoas aqui trouxeram. E se esse anjo não está mudando a sua casa, é hora de você entrar em oração. Deus, não acredito. Você pode estar ouvindo essa palavra hoje pela primeira vez. Então é hora de você colocar essa palavra em ação e ver ela acreditar. Porque se Abraão levou e aconteceu, eu já trouxe, tem que acontecer também. Porque tudo que está no altar, Deus é responsável. Diga graças a Deus. Então, se a sua vida não está mudando, nós vamos fazer uma oração, irmão, e você vai colocar essa palavra dentro de você até que ela aconteça. Enquanto ela não acontecer, não para. Enquanto ela não acontecer, não desista, pare. Não fique chorando, murmurando, escostado pelo canto, se você tem a sua família no altar. Deus, aquele anjo que parou Abraão para que a morte não entrasse em Isaac, eu quero esse mesmo anjo trabalhando na vida do meu filho, da minha mãe, do meu pai. Esse anjo que vai livrar, vai trazer a minha família para a igreja. Use essa palavra como um argumento em oração, porque quando você usa a palavra, você liga com Deus, e ligado com Deus, irmão, o que tiver de errado no seu meio, Deus vai arrancar como vento, e a sua vida vai ser diferente. Diga graças a Deus. Aí você vai poder contar para todo mundo: eu vou à igreja e Deus está me abençoando. Mas tem muita gente que não pode dizer isso. Eu vou à igreja, e aí? Não, eu vou à igreja. E o que está acontecendo? Não, eu estou indo, Deus vai abençoar. Quando? Você não sabe. Porque se a gente se vai abençoar, a gente sabia.
Porque quando Abraão colocou o filho dele, ele tinha certeza, porque o filho dele disse: pai, não tem nada, Deus vai prover. Abraão sabia, irmão, que quando era que Deus ia trazer o resultado. Se você está aqui e não sabe, está errado, porque um Deus tão grande, ele nos mostra como que ele vai fazer a mudança na nossa vida. Amém, pessoal? Diga graças a Deus. Vocês estão entendendo, sim ou não? Abraão estava como a gente, pessoal. Era o filho que ele tinha. Irmão, falando uma coisa, a gente pode ter na nossa vida, na nossa casa, as pessoas que nos irritam, até nos traz tristeza. Mas uma coisa, eles são únicos. Quando eles morrer, não tem outros iguais. Eles podem nos trazer o maior desprezo, podem nos trazer a maior tristeza. Mas se a gente não olhar para eles como pessoas que estão doentes, precisando de ajuda, nós não vamos ajudar eles nunca. Eles são únicos. Um dia eles vão morrer. Deus disse a Abraão: você trouxe o único filho para mim. Quer dizer, Isaac morreu, não tem outro não. Irmão, a pessoa pode ser a pior, a pessoa mais ruim na terra, mas quando morrer vai ser o único. E quando morre, mesmo que possa ser uma pessoa ruim, mas mesmo assim a gente ainda acaba pensando: por que essa pessoa foi tão cedo? Não vale a pena a gente buscar o amor de Deus para ajudar aquele que muitas vezes olha para a gente e ainda maltrata. Esse é o verdadeiro cristão, que tem o coração de criança, mas as costas de um homem, pronto para receber paulada e sorrir. Você já viu uma criança? Você que é pai? Quando você bate, você repreende a sua criança, muitas vezes ele sai chorando, triste, mas quando volta já esqueceu de tudo. Não é verdade? Sim ou não? Esquece. Já vem brincando, já vem falando um monte de coisa. Não é verdade? Sim ou não? A gente tem que ter o coração de uma criança, mas as costas de um homem, de uma pessoa que aguenta a paulada, que aguenta o que for, mas o meu coração tem que estar puro. Diga graças a Deus. Temos que estar. A criança não guarda nada não, pessoal. Você já leu em Mateus? Que diz assim: se vós não tiveres o coração como o de uma criança, jamais entrarás no reino de Deus. E quantos de nós, né? Chega: ó, pastor, não aguento mais aquela praga, me xinga todo dia, eu estou pronto para matar. O coração tem que ser de uma criança. Humilhe, despreze, fale, irmão, o que for, guarda seu coração. Seu coração tem que estar com amor, com alegria, mesmo debaixo de humilhação, de desprezo. Não guarde isso não. Sabe qual é a morte que mata mais lenta? É guardar sentimento, guardar mágoa, guardar raiva, guardar tristeza de alguém. Isso é um mal que entra no seu sangue e gera doença, que quando você for ao médico e fazer o exame, o médico não sabe que doença você tem, porque essa doença está no sangue, de raiva, de ódio, de tristeza, de humilhação, de desprezo. Você faz exame e o médico não acha, porque está no sangue. Quando você guarda sentimento de raiva, de tristeza, de desprezo, de humilhação, de traição, esse mal ele toma conta do seu sangue, e aí aparecem doenças que você não sabe por que elas vieram, e nem o médico. Aí o médico diz: toma esse remédio, talvez pode aliviar, mas ele diz: eu não sei o que você tem. Por quê? Mágoa, raiva, tristeza, sentimento. Tudo que os outros falam você guarda, tudo que os outros falam você fica chateado. Um dia você morre e ele vai ficar vivo. Morre de tanta tristeza, de ficar chateado, e não vale nada, porque a chateação é do diabo e não é de Deus. O amor é de Deus. Amém, pessoal? Entenderam sim ou não? Diga graças a Deus. Vamos só mais ler um pouquinho para a gente terminar. Eu só quero ler esse versículo aqui, já vou fazer a oração. Versículo 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar. Essa palavra aqui, ó. E pôs em ordem a lenha. Pronto. Feche a sua Bíblia e olha aqui para mim, que a gente vai fazer a oração. Ele veio, trouxe a família, o Isaac, no altar e colocou ordem na lenha. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem muita gente perdendo oração, porque dentro da sua casa, coloca o filho no altar e coloca em ordem a lenha. Dentro da sua casa, você não deve deixar, irmão, que coisas erradas entre dentro da sua casa. Tem a mãe ou o pai, eu não sei, que muitas vezes a pessoa da sua casa não é evangélico, mas a pessoa pega
algo que não é seu e traz para dentro da sua casa. A pessoa entra com outras coisas erradas e você vai aceitando. Se eu morar na sua casa e eu estou fazendo uma coisa errada e você aceitar que eu faço errado, você está contribuindo com o meu erro. Você está errado também. Não aceite que entre dentro de sua casa coisas erradas, seja através de do filho, da filha, não sei, através de ninguém. Não permita coisas erradas dentro da sua casa. Abraão coloca o filho no altar e em ordem a lenha, senão não pega fogo. Deus não pode enviar o anjo para livrar Isaac, onde a casa que o filho entra com qualquer coisa e a mãe aceita. Coloque em ordem a lenha, não pode. Deus não tem como livrar se não ter ordem na lenha. A lenha não pega fogo. O milagre de Deus não acontece rápido, aonde a mãe olha e fala assim: mas meu filho, meu pastor, já é adulto, ele sabe o que faz. Tudo bem, ele sabe, mas se ele está fazendo coisa errada, será que ele sabe mesmo? Uma coisa você tem que ser dentro de casa, não uma pessoa que vive brigando, discutindo, não. Irmão, quando você vê uma pessoa, seja o seu marido, sua esposa, seu filho, sua mãe, seu pai, seja quem for, começou a fazer uma coisa errada, você não tem que ficar xingando, brigando, já chegar falando um monte de coisas para a pessoa, não. Você tem que chamar a pessoa e falar sério, olhando no olho, dizendo: para que você está fazendo isso? Você não sabe que o que você faz é errado? Isso aqui que você pegou é de mentira. Você não está vendo que fazer isso vai dar errado para você? Você, como mãe, você tem que ser sempre verdadeira com o seu filho, com a sua filha. Regras. Irmão, sua família pode não ser uma pessoa que não vem à igreja, mas muitos pais deixam o filho sair e não sabe nem a hora que ele chega. Aí por isso que procura coisas erradas lá, e quando entra na sua casa o trem está piorando. Você tem que saber tudo isso. Não ser aquele homem, aquela mãe que fica no pé essa coisa, mas tem que ter regras. Se sabe a hora de sair, também tem que saber a hora de chegar. Não é uma obrigação, é uma palavra. Mas tudo isso, o ser humano, para ele saber que as coisas têm que andar certa, não é ficar gritando. Nunca fica gritando com uma pessoa porque aquela pessoa está fazendo errado. Não vira um escândalo, não. Separa a pessoa, olha nos olhos e fala o que está acontecendo. Porque aquela pessoa vai criar um juízo porque te vê juízo. Você tem que olhar no olho e falar: levanta, que negócio é esse? É o próprio esposo: olha, o negócio que você está fazendo está errado. Desse jeito vai atrapalhar a gente. Olhando no olho, não brigando. O ser humano, ele muda quando ele vê a verdade naquele que passa. E é assim que tem que ser dentro de casa. Coloca o Isaac no altar e coloca a lenha em ordem. Você não pode deixar que a sua casa perde o controle. É a mesma coisa, irmão, da gente, às vezes fala assim: pastor, o filho não obedece. Eu falei 1, 2, 3, ele não obedece. Aí você deixa de mão. Irmão, enquanto o seu filho e a sua filha estiver debaixo do seu telhado, comendo o que você trabalha para trazer, ele tem que te obedecer. Primeiro, sempre coloque a sua vida e seus filhos em oração. Faça isso, porque já chegar lá colocando tudo para arrebentar não adianta. Você tem que colocar tudo numa oração. Aí você tem que saber que enquanto estiver em casa, aquela pessoa tem que te respeitar. Depois que saiu para fora, que vai viver com a sua mulher, com o seu marido, aí é problema dele, problema dela. Você continue sempre orando por eles, mas enquanto estiver dentro da sua casa, tem que estar em ordem, porque senão você entra e sai nessa igreja, o Isaac está no altar e a lenha está desorganizada, não pega fogo nunca. Deus não muda nunca. Não adianta, é perder tempo. Então tem que ter ordem, tem que ter decência. Você é casado, viu que a sua esposa está saindo fora? Chame, fala: olha, vamos ver aí, o negócio não está andando bem. É a mesma coisa o filho. Por isso que tem filho hoje, irmão, que olha na cara da mãe e não obedece. Às vezes só bater não adianta, a gente tem que falar sério, sentar com a pessoa e dizer: olha, você está fazendo isso que te faz, te leva à morte. Se você não parar, sua vida já era, meu filho. Tem que falar a verdade. Jesus não disse que somente com a verdade que a gente vai se libertar? Sim ou não? E a gente não adianta, irmão, passar a mão na cabeça de ninguém. Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade te liberta. Você tem que falar a verdade, não brigar com a verdade. Você tem que falar, porque se a pessoa sabe a verdade, ela pode errar, mas ela sabe a verdade, e essa verdade, mesmo errando, vai libertar ela. E muitas vezes você falou uma vez, falou 3, falou 4, o filho não obedeceu, você parou.
Somente ouvindo a verdade que as pessoas vão se libertar. Você pode acabar de falar a verdade para o seu filho, ele sai lá fora e faz o que é errado, mas essa sua verdade que você insiste em falar vai trazer a libertação para ele, porque está escrito que quem conhece a verdade vai se libertar. Diga graças a Deus. E não podemos deixar não. É como você, eu não vou ler porque o meu tempo já era, mas se você tem uma caneta, anota aí, Provérbios 6, 26, anota aí, Provérbios 6, 26, isso aqui é muito sério, tem gente que está prosperando, mas não. Provérbios 6, 26 fala assim: por causa de uma mulher prostituta, mendigar um bocado de pão, e a adúltera anda à caça da preciosa vida. Preste atenção isso aqui. Por causa da mulher prostituta, mendiga um bocado de pão. Às vezes você que é pai, você tem um rapaz ou uma moça, como um dia eu cheguei para um senhor, chegou para mim bravo, disse: pastor, eu não venho nessa igreja, eu tenho 2 anos, não aqui, não é aqui, é em outro lugar, eu tenho na igreja 2 anos, a minha vida não vai para frente, isso para lá e para cá e tal, e isso, e vamos na minha loja, as peças do meu carro não está vendendo, o negócio, eu vou parar de vir nessa igreja. Tudo bem, irmão, calma, nós vamos lá. E fui, cheguei lá, e eu falando com Deus: Deus, eu não posso orar por esse homem se eu não saber o que está acontecendo, né? Porque se o homem está 2 anos na igreja, a vida dele tem que andar. É verdade o que ele está dizendo, né? Porque quando a pessoa fala: eu estou 2 anos, tem que funcionar mesmo. Nem se for um dia que você vir na igreja, tem que funcionar, porque a gente está orando a Deus. E eu então falei: meu Deus, é verdade, mas o que está acontecendo? Aí esse homem fala para cá, fala para lá. Eu disse assim: irmão, o senhor não prospera há quanto tempo? 2 meses. Eu falei: tá bom, mas eu sempre via ele com o filho, né? Eu falei: quantos anos tem seu filho? 17. Seu filho tem uma namorada, não tem? Tem, pastor. Quantos anos ela? 14. E o relacionamento deles, como é que é? Ah, pastor, é assim, ó. Um dia ele mora na casa dela, fica lá. Outro dia ela vem e fica na minha casa. Um dia ele dorme na casa dela, um dia ela dorme na minha casa. Eu disse: mas esse dormir vai até aonde, né? Tem que ser um pouco meio curioso, porque se a vida está atrasada, algum problema tem. E se não tem problema, nós vamos orar e o trem vai andar. Ele disse: é, pastor, eles têm aquela convivência como marido e mulher. Um rapaz de 17 e a moça de 14. Eu disse: o senhor já leu Provérbios 6, 26, que fala, por causa da prostituição, viver com uma pessoa que não é casado te traz miséria? Está escrito, Provérbios 6, 26, por causa da mulher prostituta, mendigará um bocado de pão. O diabo entra e amarra a vida financeira. Tem homens que vivem com um relacionamento aqui, outro ali, outro lá, vive aqui, vive lá. Todo o dinheiro que você ganha, você perde. Você não casa, mas você vive todo dia, cada dia, como se fosse casado. Vocês estão me entendendo, sim ou não, pessoal? Um relacionamento a 2, como vive marido e mulher, mas você não é casado. Provérbios 6, 26 diz que isso é errado e que sua casa e a sua vida vai cair na miséria. Está escrito 6, 26 de Provérbio. Aí a mãe deixa, aí como esse pai entra, o filho entra, dorme com a menina, no outro dia vai para a casa da menina, dorme com ele, e que ainda quer prosperar. A Bíblia diz que mendigará um bocado de pão. E muitas vezes a casa não prospera quando a mãe deixa que o filho vive desse jeito. Não prospera, está escrito. Está escrito. Vocês entenderam, sim ou não? Pode ler que vocês vão provar. Por causa da mulher prostituta, mendigará um bocado de pão. O homem pode ter a maior empresa, mas saiu da mulher dele para procurar outra, aquela empresa vai fechar. Não pode. É pecado. Se você muitas vezes está num relacionamento com a sua namorada, mas você vive com ela como se já fosse casado, veja se você consegue prosperar. Se você está prosperando, a Bíblia está mentindo. Eu tenho 100% de que não está. Se você, moça, trabalha, estuda, mas vive com um rapaz como se fosse casado com ele e não é, sua vida não vai para frente. Você tem uma angústia na alma que não acaba. É uma angústia que te mata. Converse, case logo, melhor do que ficar vivendo como se já fosse, e não é. E a Bíblia diz que você não prospera. Está me entendendo, sim ou não? E aí a mãe aceita isso, aí a mãe não prospera, o pai trabalha. Pode ver, irmão, seu dinheiro some.
Você pode até estar trabalhando, seu dinheiro some. Você pode até querer trabalhar e não encontra, porque não pode. Você quer ter um relacionamento, esteja de uma forma certa. Aí, quando você casar, aí você faz o seu piseiro. Amém, pessoal? Entenderam sim ou não? Sim ou não? Está entendendo? Então não pode viver com um homem ou com uma mulher como se fosse casado. A Bíblia diz que a miséria entra. Estou te ensinando porque tem casos assim. Então deve cuidar, você que é mãe e pai, se chegou a idade da sua filha, do seu filho, ele quer, mas seja de uma forma certa. Ou você que já tem os seus 30, 40 anos também. Não importa a idade não. Se quer alguém, viva com ele. Depois de casar, tem um relacionamento conjugal a dois, que é a regra que Deus sempre diz, deu. Mas não viva isso antes de ter um compromisso sério. Entenderam sim ou não, pessoal? Porque se é o seu caso, você tem que pedir para Deus, me perdoa, parar com essas coisas de estar com a pessoa como se fosse casada. Case, porque senão o diabo não solta a sua vida financeira. Case logo, não fica vivendo como se fosse não, porque não vai prosperar. Coloca o Isaac no altar, mas tem que organizar a lenha. Amém, pessoal? Entenderam sim ou não? Ficou bem claro? Todo altar onde coloca o Isaac não pode ter desordem. Tem que ter ordem. Deus já colocou isso na Bíblia para a gente fazer. Amém, pessoal? Quero ser Senhor, ser teu embaixador, teu mensageiro.